Oi, pessoas que gostam de crochê, bem-vindo ao meu canal. Vamos falar de crochê com a Eve. Estamos agora de volta e vamos fazer momento dicas. Essa agora é a segunda parte. A primeira parte vai aparecer nos cards que eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? E aí vamos então hoje falar sobre o anel mágico e o ponto alto. Dicas que podem ajudar vocês a fazer crochê. Essas dicas de crochê vão ajudar a fazer qualquer tipo de crochê, desde o amigurumi até qualquer peça que possa envolver os pontos básicos do crochê. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre como fazer o anel mágico. Vou ensinar uma maneira que eu tenho o costume de fazer. A gente vai colocar o fio, a parte curta do fio na mão, dessa forma. E aí eu vou pegar a parte que vem do novelo e vou envolver em 2 dedos. Gosto de fazer desse jeito, é a minha maneira que eu estou ensinando. Vocês têm outras maneiras para fazer, então depois vocês me falam aqui embaixo, que assim também eu vou aprendendo. Então, passo a agulha por baixo do primeiro fio, laço o fio que está em cima, trago para cá, dou uma girada e laço o fio e trago dentro desse giro que eu fiz com a agulha. Aqui não é um ponto baixo, aqui é só o nozinho inicial para a gente começar a fazer. E daqui a gente já pode fazer o ponto baixo que a gente aprendeu no momento dicas anterior. E esse ponto baixo seria passar por dentro desse anel mágico, laçar o fio, trazer para frente, laçar de novo e puxar por dentro desses 2 fios. Bom, vocês poderem ver, desfocou um pouco. E aí sim, aqui eu tenho um anel mágico. Mas como a gente vai falar de ponto alto, vamos fazer aqui para fazer como se fosse o ponto alto, ok? Então, vamos fazer novamente o anel mágico. Ou círculo mágico, pode ser conhecido das 2 maneiras. Eu gosto de passar nos 2 dedos, porque eu teria um espaço maior para trabalhar. Mas você pode fazer um anel mágico passando só em um dedo. Boto a ponta menor para dentro da mão e o fio que vem no novelo, eu envolvo o meu dedo. Vou fixar ele aqui. Vê que dessa forma agora eu fiz um X, tá vendo? Vamos passar agora. Como é que eu usaria nesse caso do X? Eu passo a minha agulha por baixo do primeiro fio, laço o segundo fio, trago ele por baixo, ó, trouxe pra cá, né? Agora eu vou fazer um nozinho, pegando o fio do novelo e trazendo pra dentro do círculozinho que eu fiz. Deu pra entender? Vamos novamente, para ficar claro. Quem tiver dúvidas sobre o ponto baixo e a correntinha, o momento dicas que eu fiz antes desse, vai estar nos cards, se você dá uma olhadinha, vai aparecer aqui na tela ou mesmo nos comentários para vocês verem a primeira parte, tá bom? Então vamos lá novamente. Peguei o fio, a parte menor do fio, deixei na mão. Com o fio que sai do novelo, eu envolvo o dedo, seguro aqui. Fiz um X, não é? Com a agulha, eu passo embaixo do primeiro fio. E aí, laço o fio que está na parte acima do que eu passei embaixo. Trago ele por baixo pra frente. E agora eu vou fazer o nozinho. O nozinho é como? Eu vou pegar a parte do fio maior, que é a que vem do novelo. Ó, também acontece, ó. Ao vivo é assim. Enfim, vamos lá. Envolver, é bom que a gente faz de novo. Envolvi, fiz o X, passo embaixo do primeiro fio do meu X, laço o fio acima, trago por baixo, pego o fio que está vindo do novelo e faço meu nozinho. Certo? Vão repetindo, volta, repita, faz novamente.
Parece difícil, mas não é. Como nós falamos sobre o ponto baixo da outra vez, aqui vamos falar do ponto alto. Mas para vocês relembrarem, até porque dentro do anel mágico que eu fiz lá, não foi o anel mágico, não foi o círculo mágico. O círculo que eu fiz lá foi com correntinhas. Aqui eu vou fazer o círculo mágico usando o ponto alto. Então, ponto alto, eu já fiz o meu nozinho inicial. Eu vou pegar, fazer uma correntinha, 2 e 3. 3 correntinhas é o equivalente à altura do ponto alto. Se vocês querem relembrar a correntinha, dá uma olhadinha na aula momentos anterior. Laço o fio e vou dentro do anel mágico, laço o fio, trago para frente. Vocês estão vendo que eu estou com 3 alças na agulha. Eu vou laçar, pego 2 alças, continuo com 2 na agulha e laço e pego as outras 2 novamente. Isso é um ponto alto. Vamos de novo? Eu laço o fio, vou dentro do meu anel mágico, laço o fio e trago ele para frente. Vocês estão vendo que eu fiquei com 3 alças na agulha. Então, eu vou laçar o fio novamente, passo em 2 delas, fico com 2. Laço o fio novamente e passo nas outras 2. Isso aqui, gente, é um ponto alto. Você laça 2 vezes. Vamos de novo para ficar mais claro. Laço o fio. Deixa eu só tirar um pouco mais de fio aqui, pronto. Lacei o fio. Vou passar agora dentro do meu círculo mágico. Laço o fio lá atrás e trago ele por dentro para frente. Fiquei com 3 alças na agulha. Agora eu vou tirar de 2 em 2. Laço o fio novamente. Passo por 2 alças. E aí continuo com 2 alças na agulha. Laço o fio novamente e passo por essas 2 alças. E assim eu formo meu ponto alto. Certo? Vamos de novo. Não, se tiverem dúvida, deixe essas dúvidas aí escritas, porque aí eu vou respondendo, tá certo? Então, laço o fio, passo por dentro do anel mágico, laço o fio, trago pra frente. 3 alças na agulha, vou tirando de 2 em 2. Laço o fio, passo em 2, fica 2 novamente. Laço o fio, passo 2. E assim eu faço meu anel mágico. Certo? Tá dando para entender? Que assim a gente pode fazer nesse anel mágico mais alguns pontos altos e a gente vai fechar o ponto alto. Vou fazer mais uns pontos altos aqui, só para eu fechar o círculo mágico, para vocês entenderem como é que ele vai ficar. Vamos fazer aqui alguns pontos altos e eu vou mostrar a vocês como fica na hora que a gente vai fechar, porque vocês estão vendo que ele tá aberto, né? Ó, eu fiz aqui a correntinha, as correntinhas iniciais a gente conta como sendo um ponto alto, certo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou eu posso contar também aqui por cima, pelos vizinhos. Acho que vocês estão localizando aqui os vizinhos, ó. Que eu falei pra vocês quando nós estávamos aprendendo o ponto baixo. Vizinho desse aqui é um ponto. No caso, é a cabeça do ponto. Aqui do ponto alto e na aula anterior do ponto baixo. Vou fechar agora o meu anel. Vocês lembram que eu fiz o xizinho no dedo, né? Então, ele ficou... Deixa eu deixar a câmera deixar bem visível. Vocês estão vendo aqui que tem esse fio e tem um anel mágico aqui. O que vai fazer? Eu vou puxar até ele fechar. Ó, você tá vendo que ele tá fechando bem direitinho. E ele fica bem fechadinho, ó. Tá vendo? Tá dando pra ver? Vamos fazer mais um ponto, assim vocês vão ver bem direitinho. Eu vou fazer agora, novamente, então, passo por baixo da primeira, laço por cima a segunda, trago por baixo da primeira e laço o fio que vem no novelo, passando por dentro desse anelzinho que nós formamos. Aí, eu faço um nozinho inicial. Aqui,
eu vou fazer alguns pontos altos para vocês verem na hora que eu for fechar e vocês verem como ele fica bem fechadinho. Então, é muito usado quando a gente vai fazer alguns projetos que precisam que esse círculo inicial fique bem fechado, sem dar espaço. Porque quando a gente faz com correntinhas, ele fica um pouco aberto. Então, vamos lá. Faço mais uma, duas e três. Esses 3 pontos é a altura do ponto alto. Laço o fio do que vem no novelo, passo por dentro do meu anel mágico, fico com 3 alças na agulha e vou tirando de 2 em 2. Laço, tira 2, laço, tira 2. Fazendo novamente. Vou tirando de 2 em 2. Laço o fio, passo por dentro do círculo mágico, trago pra frente, ficam 3 alças na agulha, e aí vou tirando 2. Laço, tira 2, laço, tira 2. Eu vou fazer alguns pontos e vou mostrar a vocês na hora que for fechar o anel mágico, pra vocês terem uma ideia. Prontinho, fiz alguns pontos, e agora eu vou mostrar aqui pra vocês como nós vamos fechar o círculo mágico, o anel mágico, para vocês verem como ele vai ficar bem fechadinho. Então, fiz alguns pontos altos aqui. Geralmente a gente faz ponto alto em uma numeração maior do que os pontos baixos. No anel mágico você pode fazer 6 pontos baixos, que já dá para fechar, até 5. Ponto alto, como precisa de um pouco mais de espaço, é melhor você fazer uns pontos a mais. Mas também não precisa ser tanto quanto eu fiz, não. Então, vamos lá, fechar. Seguro aqui e vou fechando. Vou puxando para eu fechar. Esse aqui é o que eu usei para colocar inicialmente na mão, não é o que tá saindo do novelo, tá? Então, eu vou puxar. E vou fechando. Ó, como ele ficou bem menor. E eu ainda posso fechar mais do que isso. Eu deixo ele mais bem fechado. E assim eu vou deixando ele bem fechadinho. Olha só, gente, como ficou. Quanto mais você afrouxar, mais bem fechado ele fica. Por isso que quando a gente faz o círculo mágico, ele ficando bem fechado, você não vai ter... Você pode colocar enchimento, quando tá fazendo amigurumi, e ele não deixa passar por aqui. Tá vendo como ele ficou bem fechadinho? Deixa eu ver se eu deixo a câmera... Fica bem claro para vocês darem uma olhadinha. Tá dando pra ver? Agora, nesse caso, pra gente fechar o círculo com os pontos altos que eu estava fazendo, eu vou chegar aqui na terceira correntinha. Lembra que eu fiz 3 correntinhas para fazer a altura do ponto alto? Então, deixa eu ver se vocês vão ver bem aqui, ó. Eu tenho uma correntinha. Eu tenho uma correntinha aqui, a outra aqui e a terceira aqui. E nessa terceira, eu vou colocar minha agulha, pegando o Vzinho. Deixa eu mostrar pra vocês mais de perto. Eu tô pegando... Ah, eu peguei o de baixo. Ó, eu estou pegando a cabeça do ponto do Vzinho que eu tava mostrando pra vocês. Tá dando pra ver? O Vzinho. Então, agora eu vou puxar o fio, passando por baixo desse Vzinho. Vou ver de novo que ele desfiou. Vou passar por baixo do Vzinho, puxo o fio, tô com 2 pontos aqui, mas nesse caso eu não vou fazer um ponto baixo. Eu passei por baixo do Vzinho e essa mesma linha eu passo novamente por essa alça. Aqui é o ponto baixíssimo. A gente vai falar dele na próxima dica para vocês saberem. Normalmente é usado para fechar esse círculo. E aqui nós temos pontos altos, o círculo mágico, o anel mágico. Fechei e daqui a gente pode fazer qualquer peça que você puder imaginar. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo momento dicas. No próximo momento a gente vai falar sobre mais alguns pontos
básicos do crochê, que vocês podem partir desses pontos básicos para fazer qualquer peça de crochê que vocês puderem imaginar ou criar. Então, deixa o joinha, deixa o teu comentário, eu vou gostar muito de responder seus comentários. Compartilhe com quem também gosta de crochê e está querendo aprender os pontos básicos para poder criar suas peças. E a gente se encontra no nosso próximo Momento Dicas. Beijo para vocês. Tchau.